Agora nós vamos falar sobre saúde e doença. Todo mundo sabe que é importante se alimentar bem, não fumar, não beber, praticar exercícios físicos, mas é possível ir além. A medicina avançou muito. E aí nós resolvemos convidar uma médica especialista em medicina integrativa que vai nos explicar um pouco sobre o trabalho que ela realiza. Doutora Mônica Bergamo, seja bem-vinda. Obrigada, Duda. Tudo bem? Tudo ótimo. E você? Tudo jóia. Bom, é isso mesmo, né? É possível ir além. Com certeza. Então fala um pouquinho pra gente do trabalho que você desenvolve, doutora. Bom, então vamos imaginar, por exemplo, uma pessoa como eu e você, né? Tá tocando a vida dela, a rotina, trabalho, criança, até que ela começa a se sentir cansada, indisposta, vai abandonando os bons hábitos, para de se alimentar bem, para de fazer atividade física, até que passa um tempo e aparece uma doença. Neste processo, entre ela estar bem e aparecer uma doença, acontece uma série de mudanças metabólicas, bioquímicas, que vão culminar com o aparecimento de uma doença. Então, a medicina integrativa, ela age nesse processo. Ela faz uma intervenção na bioquímica, na parte da metabologia do paciente, para impedir que as doenças apareçam. E se as doenças já se estabeleceram, ao invés de simplesmente medicar, a gente vai agir nesse processo para reverter o estado da saúde e o paciente voltar a ser saudável. Agora, existem pilares, né? Vamos falar nos 3 pilares, por exemplo, da medicina integrativa. Bom, se normalmente, tradicionalmente, as pessoas elas só procuram um médico quando elas já estão doentes ou quando elas apresentam algum tipo de sintoma. Ela tem que perceber algo, né? Ninguém está se sentindo bem e falar, vou marcar uma consulta com o médico. Fazer uma visitinha. Então, assim, os pilares da medicina integrativa são basicamente 3. A realização de exames precoces e mesmo na ausência de sintomas. Uma avaliação integrada do paciente, por exemplo, se você chega no meu consultório com uma queixa de queda de cabelo, eu não vou olhar só seu couro cabeludo, eu vou olhar seu couro cabeludo, vou perguntar da sua dieta, do sono, do estresse, da sua atividade física, do intestino, porque a gente faz uma avaliação integrada, como o próprio nome diz, medicina integrativa, todos os órgãos e sistemas estão relacionados com o aparecimento dos sintomas, tá? E o tratamento ele é individualizado, personalizado. Isso é muito importante e eu sempre estou falando aqui no programa sobre a importância do paciente buscar profissionais que façam esse trabalho de tratamento individualizado. Nós somos seres humanos, cada um com a sua fisiologia, né, com o seu metabolismo. Então é um especialista que vai, através de exames, de diagnósticos, fazendo realmente uma consulta. E eu sempre falo, doutora, que nada substitui o ato médico. É muito importante a gente falar isso, né? Exatamente. Existe a telemedicina que veio para facilitar, mas ainda assim é muito importante que o paciente vá ao consultório, né? Sim. E esses exames são exames de sangue, exames de laboratório, exames de fezes, exame de urina, são os exames rotineiros que as pessoas fazem ou vai além desses exames laboratoriais? Vai além. Então, se a gente for falar dos pilares da parte de exames. Então, além de exame de sangue, hoje a gente tem exame de saliva, exame de urina, exame para avaliar quais tipos de bactérias você tem no intestino, exame para ver como que o seu fígado metaboliza determinado alimento, determinada substância, teste para ver quantidade de neurotransmissor cerebral, de serotonina, de dopamina, então, e os exames genéticos. Então, hoje é muito além de pedir um hemograma, triglicérides, colesterol, eu falo, tá tudo bem. Quando você me fala em exames genéticos, a gente está falando de um rastreamento, né? Aí a gente entra numa área muito específica. A minha pergunta é acessível esse tipo de tratamento com um especialista de medicina, por exemplo, integrativa? Porque a gente sabe que hoje a gente tem uma população que depende, obviamente, do Sistema Único de Saúde, muitos exames não são cobertos, né? E a gente tem, obviamente, os planos de saúde. Agora, por exemplo, um exame de rastreamento genético, eu falo que ele é a prevenção do momento, né? É você realmente antecipar o desenvolvimento de doenças. Existe a possibilidade da pessoa que não tem um plano de saúde ter acesso a esse tipo de exame? Qualquer pessoa pode entrar em contato com um laboratório genético e realizar e pedir para fazer uma coleta de um determinado exame. Agora, ela precisa saber interpretar o resultado. Entendi. Agora, em relação a custo, a gente tem que pensar que é muito mais barato você prevenir, por exemplo, o aparecimento de um Alzheimer do que você lidar
20, 30 anos. Com o Alzheimer. Exatamente. E esse tipo de exame de rastreamento, ele mostra a predisposição desse paciente a inúmeras doenças no futuro, né? Sim, sim. Desde doenças mais simples, como artrite, depressão, ansiedade, até doenças mais graves, como esclerose lateral, Alzheimer, tiroidite de Hashimoto. Eu tenho ouvido falar que tem pais fazendo esse exame de rastreamento em crianças, já criança pequenininha já fazendo rastreamento. No mundo ideal é isso. Nasceram suas menininhas, vai lá, suave. E aí já vê toda a predisposição. Se ela pode com determinado tipo de medicamento, qual é o tipo ideal de dieta para ela. A medicina avançou demais. Muito. Agora a doutora falou uma coisa que é muito importante. Eu que trabalho na área de saúde, fazendo consultoria para médicos, além de apresentar o Saúde Você, não é todo profissional que faz a interpretação de um exame genético, né? Então, tem profissionais realmente que são especialistas, que são habilitados para esse tipo de rastreamento. E a doutora Mônica Bergamo veio no programa porque é uma especialista no assunto. Agora, para que seria indicado uma consulta de medicina integrativa, por exemplo? Então, a medicina integrativa ela é para todos, né? Então, criança, adolescente, adultos. E o interessante é assim, por exemplo, você vai passar numa consulta comigo. É uma consulta que demora mais ou menos 1 hora e meia, né? Então, a gente vai perguntar sobre os seus hábitos, o que você come, o que você treina, que horas você treina, seu histórico pessoal de doenças, histórico familiar de doenças. E aí a parte mais legal da consulta é que a gente vai olhar os seus exames e vai ler e interpretar os resultados. Então, esse cunho de conhecimento, você vai ver a importância dos seus hábitos e a interferência dos seus hábitos no resultado dos exames e na saúde. Né? Qual que é o perfil de paciente que normalmente você atende, doutora? Olha, bem... É o sedentário, é aquele que está fazendo, pelo contrário, está se cuidando? Qual o perfil? Atendo todo tipo de pessoas. Atendo mulheres que já tentaram low carb, jejum intermitente, cetogênica e não conseguem perder peso. Então, a gente rastreia a parte metabólica, hormonal, vê se tem alguma coisa que está atrapalhando. Atendo bastante nessa parte de medicina do esporte, atletas, né, profissionais e amadores, que às vezes usam alguns suplementos e não têm o resultado esperado, ou querem usar algum recurso ergogênico com acompanhamento médico. Uso também os atletas mais sênior, 50 plus, que querem continuar praticando atividade física aí com 60, 70 anos. E atendo muita gente também que fala assim, nossa, eu simplesmente não estou bem. Eu não me sinto mais bem como eu me sentia alguns anos atrás. Não tem a mesma disposição? Disposição, humor, libido, não dorme bem, não recupera bem. E é possível mudar tudo isso na faixa dos 50, 60 anos? Com certeza. Olha. Com certeza. Isso é importante. A gente está falando, na verdade, que você não precisa ficar doente, né, doutora? Você pode evitar, sim. Hoje existe a medicina integrativa que traz essa oportunidade para vocês. Então, por isso que eu falo que Saúde Você é um programa de utilidade pública. Nós trazemos especialistas, né, que entendem realmente do assunto. Falando de saúde, não é na internet, não é fazendo pesquisas aleatórias, dietas, como a doutora falou, atende paciente que já tentou de tudo e não emagreceu. Então, para isso, precisa-se de um especialista. Doutora Mônica, agora, só para encerrar, a questão do libido. Muitas mulheres me questionam que após os 50 anos, elas perdem o libido, diferente dos homens. É um ajuste hormonal? É possível mudar essa história? Como que funciona? Libido, muita gente pensa que é só testosterona. Fala, vou usar um gel de testosterona e minha libido vai resolver. Mas, na verdade, libido é bem mais complexo do que só testosterona. Principalmente na mulher. Ele é um controle do estradiol, que na mulher com 50 anos plus começa a cair. Relação de progesterona e testosterona, então precisa avaliar todos esses hormônios. Libido também é uma questão de inflamação. Se o paciente está inflamado e o corpo está naquela resposta lá, fight or flight, ele não vai querer se reproduzir. Então, libido primariamente está relacionado com reprodução. Então, o corpo inflamado, a mulher com certeza tem mais baixa libido. E tem muita relação também com a saúde dos vasos sanguíneos. Então, se a pessoa é sedentária, tem sobrepeso, não pratica atividade aeróbia e tem uma má saúde vascular, libido também vai estar baixo. Conversei com a doutora Mônica Bergamo, especialista em medicina integrativa. Você volta, hein? Com certeza. Temos muito que conversar e trazer informações para o nosso público. Top. Obrigada, doutora. Seja sempre bem-vinda ao programa. Obrigada.